nome é João Vitor Campos, eu sou formado em Engenharia Civil e Geologia de Petróleo e me especializei em Geofísica. Minha atividade como geofísico e geólogo data desde 1950, quando ainda da existência do Conselho Nacional de Petróleo, e me aposentei em 82 pela Petrobras. Tive a oportunidade de trabalhar na região amazônica toda, na Bahia e no Iraque, no qual eu fui o primeiro gerente-geral e, graças a Deus, fui bem sucedido, que foi descobrir o campo de Majnun, no Iraque. É um campo que tem alguns 30 bilhões de barris por aí. Esse título de Última Fronteira, pré-sal a Última Fronteira, foi dado por mim em 2006, porque eu tenho, devido à minha experiência pregressa, desde 1950, e passado por diversos estágios e conhecimento das bacias brasileiras, eu entendo que isso aí é uma dádiva da natureza, única, e é muito importante também frisar que é única no mundo, e pelas dimensões avantajadas que ela tem e aumentar o potencial brasileiro no que diz respeito à reserva de petróleo. Última fronteira por quê? Porque a gente chama de nova fronteira quando a gente vai entrar numa área praticamente desconhecida geologicamente ou tão pouco conhecida. A gente não sabe ainda com o que vai se deparar. No nosso caso, nós estamos entrando numa área que praticamente a gente não conhecia direito antes. E eu estou chamando a Última Fronteira por quê? Porque eu não vejo no Brasil todo, não só em terra como no mar, nada que se atinja o alcance da vastidão, da extensão, da ocorrência desse lençol petrolífero, vamos dizer assim, né? Aqui para dar uma impressão do que da situação, como é que ela se apresenta para nós no momento do pré-sal. Você tem ali um navio sonda parado ali em cima e a coluna de perfuração atravessando. Ela atravessa aqui cerca de 2.000 metros de água, de lâmina d'água, isso aqui é o mar. Atravessa uns 1.000 metros de sedimento aqui, 2.000 metros de sal até atingir o nosso objetivo, que é essa camada toda aqui, onde está o petróleo, que nós chamamos de microbiolito. Depois eu vou explicar mais em detalhe o que é isso. Esse aqui é o nosso reservatório, que está aqui embaixo. Então vocês veem que aqui nós temos 2.000 metros, 3.000, mais 5.000 metros, vamos dizer aqui, praticamente para atingir. Nós temos encontrado petróleo de cerca de 4.500 metros até 7.000 metros de profundidade, onde está a ocorrência desse petróleo aqui. Não se pode falar em pré-sal, nem como ele se originou, se a gente não der uma explicação ligeira, porque seja, sobre certos antecedentes geológicos cuja natureza é importante entender, mesmo que superficialmente, para poder entender na hora que eu explicar como é que se formou a estrutura do pré-sal em si. Então nós vamos fazer uma ligeira referência à predecessora, por exemplo, da tectônica de placas. Nós temos duas teorias a avaliar. Uma, a teoria da deriva continental, e a segunda, a teoria da tectônica de placas. Esse eu acho fundamental entender, mesmo que superficialmente, essas duas, para poder ter um entendimento melhor, para o leigo principalmente, poder entender alguma coisa de como se formou o pré-sal, o que é que nós estamos lidando. E isso é fácil porque vamos dizer assim, pela essa dádiva que a natureza concedeu ao Brasil, e a necessidade de a gente explicar para todo mundo, procurar entender e saber os pormenores disso aí. Isso aqui é um resumo da teoria da deriva continental, que mostra, foi formulada por um alemão, Alfredo Lothar Wegener, a famosa teoria de Wegener, ou teoria da deriva continental, apresentada em 1912, né, em 2 fascículos. E ele não era nem geólogo, ele era um meteorologista, um alemão, mas um curioso na matéria, de grande sagacidade, vamos dizer assim. O Wegener, a teoria dele resumida é a seguinte, a partir daqui. Ele imaginou que há cerca de 200 milhões de anos atrás existia um grande continente. Todas as massas conhecidas terrestres, os continentes, estavam unidos num supercontinente, que ele chamou de Pangeia. Pangeia em grego quer dizer todas as terras. A teoria dele, baseada principalmente na costa da América do Sul e da África,
que apresenta um perfeito encaixe, é que levou a desconfiança. Isso aqui, já, diga-se de passagem, já era notado há 300 anos atrás, ou 400 anos atrás. Esse encaixe aqui sempre chamou a atenção da comunidade científica das diferentes épocas passadas. E ele imaginou também que isso aqui, baseado nisso aqui, que havia um encaixe e que eles estiveram unidos um dia. Né? Que esses dois continentes estiveram unidos um dia. E a partir daí ele procedeu o quê? A pesquisa de fósseis, principalmente. Se eles tivessem unidos um dia, é necessário que os fósseis que ocorressem aqui ao longo da costa deveriam estar presentes também do outro lado. E dito e feito, ele encontrou, ele se torna as evidências mais fortes para suportar a teoria da deriva continental, foi justamente a ocorrência de fósseis idênticas ao que ele encontrou aqui no oeste da África. Outra coisa importante também, que ele pode dizer, não só os fósseis, mas também vieram a se juntar aí, certas feições geológicas que fossem perpendicular à costa, a outra metade deveria estar do outro lado, na África. Isso foi encontrado, inclusive, faço questão de mencionar que se trata do Brasil, nós tivemos a oportunidade de encontrar uma feição geológica aqui, quando no nosso curso de geologia na Bahia, que foi chamada de geossinclinal de Propriá, da sede de Sergipe, Alagoas, e a metade dela foi encontrada no outro lado, na África, que vem comprovar, vem dar suporte aos fósseis, a indicação dos fósseis, né? Para você ter. Além disso, tem outras coisas importantes também, as variações climáticas, por exemplo. Vocês veem que aqui, um continente só, isso aqui é a Antártica, isso aqui é a Índia, isso aqui é a Austrália. E esses dois aqui, é a África e a América do Sul. Estavam unidos, todos unidos. Começaram a se partir, primeiro se partiram em dois. Essa parte de cima migrou para o norte, chamado Laurásia. E essa parte aqui toda do sul, ele chamou de Gondwana e migrou para o sul. O que eu chamo a atenção de interessante aqui para todo mundo perceber é que o continente Índia, que está aqui agregado, estava no Polo Sul, migrou, subiu durante 55 milhões de anos, subindo aqui, até vir a se chocar com a placa eurasiana e se engastar nela. Essa trajetória, ela levou 55 milhões de anos para fazer isso, para sair do Polo Sul daqui, para chegar aqui. Sendo que só a colisão durou 10 milhões de anos. A colisão, para vocês terem uma ideia do que dessa teoria. O que o Wegener não soube explicar, todo mundo aceitou. Durante determinado tempo, estudaram, alguns discordaram, mas aceitaram a teoria dele. Mas o que ele não pôde provar, que era a contestação maior na época que ele apresentou, era que forças eram essas capazes de moverem essas grandes massas continentais, de separá-las. Ele não soube explicar isso em banho. Morreu pesquisando. Morreu na Groenlândia, congelado, pesquisando evidência para provar a teoria dele. Morreu aos 50 anos de idade. Através do tempo, 50 anos depois, através dos estudos, principalmente do auxílio da geofísica, principalmente depois da geofísica ter se aprimorado na pesquisa de petróleo e tal, estudos também do assoalho oceânico, diversas oportunidades, permitiram criar a teoria que nós chamamos hoje de tectônica de placas. Então, essa teoria estabelece que a superfície da Terra é formada por 12 ou mais placas, que são como se fosse, por exemplo, uma laje de concreto, que se movem, que estão flutuando sobre um meio mais elástico, mais mole e muito mais quente, que é a parte superior do manto terrestre, que a gente chama de astenosfera. Então aqui vocês podem ver as 12 placas. Note bem, aqui está a América do Sul e essa aqui é a placa sul-americana. Quer dizer, o continente está sobre as placas. Aqui está a África sobre a placa africana, que é tudo isso aqui. Então, logo de cara eu vou explicar uma coisa importante. Você pode perguntar, se elas se separaram, foram andando uma para esse lado aqui, outra para esse lado aqui, conforme essa linha aqui, está vendo o seta apontando para cá e para cá e para cá e para cá. Essa aqui representa a linha divisória onde elas estavam unidas inicialmente. Então, a pergunta poderia ocorrer de alguém perguntar,
E ficou um buraco aí, estão se separando, né? E quer dizer que essa linha aqui, ela representa o que a gente chama de cordilheira mesoatlântica, ou mesooceânica, porque ela ocorre em toda a Terra, como se fosse uma costura de uma bola de beisebol, no qual o magma ascende, extrude através dela, e conforme ele vai separando, ele vai preenchendo isso aí. Tanto é que isso é tão importante, porque hoje em dia você tem, por exemplo, aqui, as massas continentais ficaram praticamente imutáveis desde a sua formação. Então aqui você encontra rochas com idade de 4 bilhões, 4,5 bilhões de anos, enquanto que todo esse assoalho oceânico aqui, entre esses, está aqui a América do Norte, está aqui a placa americana super gigante, aqui está a Europa, o continente Europa e Ásia, aqui está a placa arábica. Dizia anteriormente, o Wegener não soube explicar que forças eram essas que faziam esses continentes andarem por aí, se separarem e navegarem. Somente muitos anos depois, cerca de 50 anos depois, é que vemos, através de muitos estudos de geofísica, etc. Até a própria... Pensava-se antigamente que a superfície dos mares, o assoalho submarino dos mares, era plano. Só com o tempo é que se foi verificando que é bem acidentado. Para dar uma ideia, essa aqui que representa a cordilheira mesoceânica, com todas essas outras aqui, o magma ascende da atmosfera e extrude, sai para fora aí, ao longo dessa linha aqui, formando montanhas, vulcões, que é magma, né? Vai ejetando lava, a lava vai se acomodando, vai formando aqueles vulcões. Pra vocês terem uma ideia, nós temos aqui montanhas feitas de lava consolidadas de 4.500 metros de altura. Por isso que de vez em quando você encontra uma ilha no meio do Pacífico, né? São vulcões que foram feitos construídos dessa maneira, né? Ele não soube explicar e nós vamos tentar explicar por meio de uma observação muito simples. Aqui está um corte na Terra proporcional a essa figura aqui, em escala. Então, o interior da Terra é constituído por esse manto aqui. O que nos interessa aqui, você tem aqui a crosta terrestre, formada pela crosta, que é essa parte aqui, mais a parte rígida, parte superior do manto. O manto é tudo isso aqui, ó. Começa aqui, termina aqui. Toda essa parte aqui é chamada de manto terrestre. Esse aqui é o núcleo externo, esse aqui é o núcleo central, o núcleo interno, né? Para vocês darem uma ideia aqui, essa parte aqui, você tem cerca de 1.200 graus centígrados de temperatura, enquanto aqui tem 3.500 graus centígrados de temperatura. É muito quente aqui, né? Então, todo mundo, isso aqui é tudo formado por rocha derretida, que nós chamamos de magma, ou comumente lava também. Tudo sai daqui. Então, de espessura, nós podemos dizer que nós temos cerca de 2.800 metros de espessura no interior da Terra, de rocha derretida, magma, de matéria em fusão, super quente, varia de 1.200 a 3.500 graus centígrados de temperatura. Isso é muito importante entender, fixar isso na cabeça. Eu não vou me demorar muito em explicar isso aqui. E outra coisa, apenas para chamar a atenção, você nota que essa aqui é a placa continental, e essa aqui é a placa do oceano que foi formada. Essa aqui, você vê que a diferença é brutal de espessura. Enquanto essa aqui você pode chegar a 100 km de espessura, essa aqui fica em torno de 10, 15, 20 km de espessura.